bem? Eu me chamo Gabriela, eu sou da turma de Estética e Cosmética e hoje eu vim falar sobre um sistema que ele parece que não tem nada a ver com a nossa área, mas ele tem tudo a ver. É essencial para a regeneração da pele, para o resultado dos procedimentos, para a cicatrização e também é importante para o nosso corpo, claro, né? E primeiro, o que é o sistema respiratório? O sistema respiratório, ele é responsável por algo simples e essencial no nosso corpo, né? Que é levar o oxigênio para o nosso corpo e eliminar o gás carbono, que é um resíduo feito pelas nossas células. Sem oxigênio, a nossa célula ela não produz energia. E sem energia, não temos a pele bonita, a regeneração, o resultado dos procedimentos, isso tudo é conectado. O sistema respiratório é responsável por absorver oxigênio e eliminar gás carbônico. O ar chega aos pulmões por meio das vias respiratórias e nos alvéolos ocorre a troca gasosa, ou seja, o oxigênio passa para o sangue e o gás carbônico é liberado. O oxigênio transportado no sangue, ele será usado pelas células na respiração celular. Ele também ajuda a regular a temperatura do corpo, ele participa do equilíbrio do pH do sangue, atua na defesa imunológica como se fosse uma barreira contra bactérias e vírus do ar. E na voz ele também ajuda, como por exemplo, o ar passado pelas cordas vocais gera sons e possibilita a fala. Sou a Maria Eduardo, vou falar sobre as vias aéreas superiores. As vias aéreas superiores são estruturas do sistema respiratório. Elas conduzem o ar do ambiente externo até os pulmões. Como podemos ver na imagem, elas são divididas em 4 estruturas: laringe, faringe, nariz e cavidade nasal e seios paranasais, que desempenham estruturas diferentes no nosso corpo. O sistema respiratório é o responsável pela respiração. Nós obtemos o oxigênio ou pelo nariz ou pela boca. Ele passa pela faringe, pela laringe e pela traqueia e vai até os pulmões. Nos pulmões, há uma troca de oxigênio por dióxido de carbono. Os glóbulos vermelhos do sangue levam o oxigênio para todas as partes do corpo. O dióxido de carbono é uma substância nociva que temos que eliminar do nosso corpo. Fazendo o percurso contrário, dos pulmões até o nariz ou a boca, o dióxido de carbono é eliminado do organismo sem que você perceba. Depois que o ar passa pela laringe, ele segue pela traqueia, um tubo formado por anéis de cartilagem que se divide em 2 brônquios, o direito e o esquerdo, como na imagem, formando assim uma árvore respiratória. Cada brônquio entra em um pulmão e vai se ramificando até virar bronquíolos, que são bem fininhos, e chegam até os alvéolos, que são como bolinhas de ar, onde ocorre realmente a troca gasosa. A garganta e chega aos pulmões. Pense nisso como um passeio emocionante para os nossos pulmões. Agora, dentro dos pulmões, temos essas pequenas bolhas chamadas alvéolos. Eles são como pequenas sacolas de ar onde acontece a mágica da respiração. Aqui, o oxigênio do ar que respiramos é trocado pelo dióxido de carbono do nosso corpo. É como uma dança de troca. Oxigênio entra, dióxido de carbono sai. E quem controla tudo isso? O incrível diafragma. Ele é como um músculo elástico que se contrai e relaxa para nos ajudar a respirar. É o nosso super-herói respiratório. Some people got the real problems. Some people out of love. Some people think I can solve them. Lord heavens above, I'm only. Olá, meu nome é Cauane e eu vou falar sobre a pleura e os movimentos respiratórios. Os pulmões estão envolvidos com a pleura, uma membrana que protege e reduz atrito durante a respiração. Na respiração acontecem 2 movimentos:
Respiração. O diafragma se contrai, o pulmão se expande e o ar entra. Expiração. Quando o diafragma relaxa, o pulmão volta ao tamanho normal e o ar sai. Isso acontece todo o tempo, mesmo quando dormimos. Os pulmões, eles são revestidos por membranas que são chamadas pleuras. Então aqui a gente consegue visualizar duas membranas. A gente tem uma membrana mais externa, que é chamada pleura parietal, e essa membrana mais externa, ela fica aderida à nossa caixa torácica, enquanto a pleura visceral, que é a pleura mais interna, ela é mais fininha e fica aderida ao pulmão. Entre essas pleuras, a gente tem um espacinho que se chama cavidade pleural, e essa cavidade pleural possui um líquido, um fluido. A presença desse líquido é importante porque os pulmões, eles são órgãos móveis, né? Então, eles estão constantemente expandindo, né? Enchendo de ar, esvaziando, enchendo e esvaziando. Então, a presença do líquido entre as pleuras pulmonares faz com que os pulmões consigam se expandir e que não haja atrito ali entre os pulmões e as estruturas que estão ali em volta dele, como os músculos e as nossas costelas, ok? A Jennifer, eu vou falar qual é a ligação da respiração com a estética. Quando a gente tem uma boa respiração, significa uma boa oxigenação das células. Bom, isso impacta muito na nossa área, que é a estética. Quando a pele está bem oxigenada, quando ela está com a ótima respiração, ela cicatriza muito mais rápido, depois de um microagulhamento ou um peeling. Em tratamento como skin booster e radiofrequência, o oxigênio é essencial para o metabolismo e as células funcionarem bem. Estimular o retorno venoso e também a circulação. Até nas massagens relaxantes, quando a gente pede para o cliente respirar bem fundo, que é para ajudar a liberar tensões e também ativar o sistema parasimpático. Além disso, alguns produtos da estética ajudam na microcirculação e na absorção do oxigênio da pele. Então, vou falar sobre a conclusão. Ao estudarmos o sistema respiratório, a gente entende que ele é muito mais do que apenas a entrada e saída de ar. Ele é o verdadeiro motor de vida para o nosso corpo, porque por meio dele que conseguimos oxigenar todas as células da nossa pele. Quando falamos na saúde, na estética, precisamos lembrar que a pele é o maior órgão do corpo e que remete diretamente no que acontece por dentro. Uma respiração eficiente melhora a oxigenação tecidual, favorece a nutrição celular e ajuda na eliminação de toxinas, o que influencia diretamente na aparência e vitalidade da pele. Além disso, muitos dos procedimentos que realizamos na estética, como drenagem linfática, massagem relaxante, eletroterapia e até tratamentos faciais mais profundos, têm melhores resultados quando o sistema respiratório está funcionando bem. Isso porque a oxigenação adequada potencializa a circulação, acelera a regeneração dos tecidos e fortalece o sistema imunológico, que também tem um papel importante na recuperação e resposta da pele aos estímulos externos. Outro ponto essencial é entender que a estética não trabalha isolada. Ela está integrada à saúde como um todo. E conhecer o sistema do corpo humano com o respiratório nos torna profissionais mais eficientes, preparados e capazes de oferecer um atendimento mais completo, seguro e eficaz. Por isso, estudar o sistema é também um passo importante para elevar a qualidade do nosso trabalho na área da estética. Então, em resumo, quando a gente respira melhor, a pele sente, o corpo agradece e os outros resultados dos nossos cuidados estéticos se tornam ainda mais visíveis e duradouros. Entendendo de forma fácil o sistema respiratório. A respiração é o processo que envolve a absorção de oxigênio do ambiente e a liberação do dióxido de carbono gerado no corpo. E é no sistema respiratório que isso acontece.
Tudo começa com o ar entrando pelo nariz, onde ele passa a ser filtrado, umedecido e aquecido. Em seguida, o ar percorre a faringe, a laringe e desce pela traqueia, que é um tubo que contém minúsculos pelos que ajuda a filtrar ainda mais o ar. Repara como o sistema respiratório se parece com a raiz de uma planta, em que as partes vão se ramificando cada vez mais. A traqueia se divide em brônquios, os brônquios em bronquíolos e os bronquíolos em alvéolos. Os alvéolos são como pequenos sacos de ar, e é neles onde ocorre a troca gasosa. O oxigênio passa para o sangue, enquanto o dióxido de carbono é trazido para ser expelido. E nesse ponto, o sistema respiratório se junta com o sistema circulatório, onde o sangue, agora rico em oxigênio, é distribuído por todo o corpo através das artérias. O sangue, contendo dióxido de carbono, é transportado através das veias. Por fim, o dióxido de carbono vai para os pulmões e é expelido durante a expiração. Depois, recomeça o ciclo. Em resumo, o sistema respiratório faz a captação de oxigênio e a eliminação do dióxido de carbono, uma troca gasosa vital para a manutenção da... Respira fundo e vem entender tudo sobre o sistema respiratório. Te liga só, por onde o ar passa, quais são os órgãos que formam esse sistema, que é coisa linda, tia, biologia é linda, mas agora você vai entender. O ar entra ou pelas narinas, pela cavidade nasal, ou pela boca. O ideal é sempre pelas narinas, porque ali tem o muco, tem os pelinhos que dão aquela filtrada e aquecida no ar. Bom, mas o ar passa daí pela faringe, passa pela traqueia. A traqueia tem esses anéis cartilaginosos. Você pode tocar aqui embaixo, ó. Esses anéis cartilaginosos impedem que a traqueia feche e você tenha um sufocamento ali. Bom, mas o ar então passa pela traqueia, chega nos brônquios, esses brônquios vão se ramificando em bronquíolos e em calibres cada vez menores até chegar lá na pontinha, no que a gente chama de alvéolos pulmonares, que são pequenos saquinhos, né, digamos assim, onde passam os vasos sanguíneos e o dióxido de carbono sai e o gás oxigênio entra. Esse gás oxigênio é carregado pelas hemácias, lindas células chamadas de eritrócitos ou glóbulos vermelhos. Bom, e aí vai ser distribuída pelo corpo para o corpo inteiro para fazer respiração celular e tudo mais. Agora te liga aqui. Nessa região nós temos o que chamamos de diafragma. Aves não tem, mamíferos sim. O diafragma, junto com a musculatura torácica e intercostal, quando contrai, expande o tórax, diminuindo a pressão lá dentro, fazendo com que o ar entre. E o contrário é para botar o ar para fora. Perceba que o pulmão direito tem 3 lóbulos, o superior, o médio e o inferior. Enquanto que o esquerdo, do lado do mais aproximado do coração aqui, tem apenas 2 lóbulos, o superior e o inferior. Aqui cabe um coraçãozinho, então por isso que o pulmão esquerdo é um pouquinho menor para caber o coração que fica aqui embaixo. O coração, na verdade, não fica no centro, ele fica na esquerda, ele fica no centro voltado levemente para a esquerda. É bonito, né, gente? Biologia é a coisa mais perfeita que tem quando a gente começa a estudar e a entender tudo. Agora, o mais intrigante, mais interessante, tudo é que desde que a gente nasce, a gente põe ar para dentro dos nossos pulmões, não pode parar de respirar. Ah, professor, eu durmo, como é que eu sei? Não, mesmo dormindo a gente respira, porque o controle da respiração não é feito 100% de forma voluntária. Um grande abraço e bons estudos sempre. Estudar é o que transforma o mundo.